E tivemos mais um grande confronto na Champions League, Real Madrid 1, Milan 3, em pleno Santiago Bernabéu. Muita coisa interessante aqui pra gente analisar. Começando pela escalação do Real Madrid, o Ancelotti mandou o Real a campo com Lunin no gol, Lucas Vazquez na direita, Militão e Rüdiger a dupla de zaga, Mendy na esquerda, uma linha com 4 no meio, Valverde pela direita, Tchouaméni e Modric pelo meio, Bellingham pela esquerda e dois atacantes mais avançados, Mbappé e Vinícius Júnior. E mais uma vez o time se organizava aí no seu 4-4-2 com algumas deficiências bem evidentes que a gente vai ver ao longo desse vídeo. E só lembrando que o software que eu vou utilizar nessa análise é o Game Vision Pro, tanto os desenhos nas imagens, as edições de vídeo e os gráficos que eu vou mostrar aqui pra vocês foram todos feitos utilizando o Game Vision. Inclusive agora a gente tem uma versão desktop, além da versão web que você vai rodar no seu navegador, você pode também baixar e instalar no seu Windows, que a exportação de vídeo vai ficar muito mais rápida, muito mais eficiente. Além da velocidade, tem também o painel de exportação mais avançado, que vai facilitar muito a sua vida. O link para você conhecer o Game Vision tá aqui na descrição. E o Paulo Fonseca mandou o Milan a campo com Maignan no gol, Musa na direita, Emerson Royal como zagueiro direito, Thiago zagueiro central, Tomori zagueiro esquerdo e o Theo Hernandes na ala esquerda, uma linha com 3, em alguns momentos com 4, já vou explicar melhor o desenho defensivo do Milan, mas geralmente ficava aqui Pulisic pela direita, junto com o Reinders e o Fofana, que acabavam mudando bastante ali de posição, e o Rafael Leão em alguns momentos, principalmente quando o time estava marcando em bloco baixo, ele fechava aqui o lado esquerdo, em especial no primeiro tempo. Depois, à medida que o jogo foi acontecendo, a mudança no desenho defensivo foi evidente, mas eu vou trazer aqui alguns exemplos para ilustrar um pouco melhor isso. Em bloco médio, por exemplo, o time ficava mais bem definido nesse 5-2-3, isso porque o Pulisic avançava aqui pela direita e o Rafael Leão avançava lá pela esquerda. O time fazia esse primeiro combate aqui com 3 jogadores, e à medida que o time ia indo pro bloco baixo, todas as vezes o Pulisic recuava aqui compondo essa linha, em momento algum o time se defendeu com esse primeiro combate de 3, e a grande mudança realmente foi aqui no papel do Rafael Leão. Ele começou fechando um pouco mais aqui o corredor, ainda no primeiro tempo ele começou a ficar um pouco mais avançado, e aí no segundo tempo definitivamente ele ficou bem avançado à frente dessa linha. Mas com exemplo tudo fica mais fácil. Tá aqui então o desenho defensivo do Milan no segundo tempo. Dá uma olhada como o Rafael Leão, ele fica praticamente aqui ao lado do Morata, formando esse 5-3-2 mais bem definido. Agora o ponto mais curioso de fato é ver o Milan com um sistema de marcação completamente diferente, né, do que era com o Stefano Pioli, agora com o Paulo Fonseca. Claro que a gente cansou de ver aqui várias análises do Pioli, onde o time do Milan fazia mais aqueles encaixes de marcação individual. E uma das grandes características desse sistema de marcação do Paulo Fonseca é totalmente o oposto. O time fica muito bem postado aí, tem muito mais disciplina de posicionamento, prioriza muito mais manter o desenho do que propriamente fazer aquelas perseguições de marcação individual mais longas. Agora uma coisa importante, o Musa, que você tá vendo aberto aqui pela direita, ele não ficava recuando somente quando o Mendy avançava. Dá uma olhada, o Mendy tá bem recuado aqui e o Musa já tá aqui compondo a linha. Então o time formava mesmo essa linha de 5 o tempo inteiro, isso porque obviamente o time ia ter um cuidado especial aqui com o Vinícius Júnior. Então o tempo inteiro a gente via, vou até dar play aqui no lance, a gente via tanto o Emerson Royal quanto o Yunus Musa prontos para correrem para trás. Olha lá, toda vez que o Vinícius Júnior vai ameaçar receber esse lançamento, os dois já ficam ligados, eles já se projetam para trás, que é justamente para fazer esse controle de profundidade, para proteger desses lançamentos que o Real tem insistido tanto. Uma coisa curiosa foi que o primeiro lance do jogo, né, uma saída de bola aqui do Milan, o Real vai avançar o bloco de marcação e logo nesse primeiro lance, muita coisa do que seria a partida já ficou evidente aí com 1 minuto de jogo. Olha só, o Real Madrid vai subir o bloco de marcação, então agora 2 pontos importantes aqui. Primeiro que o Vinícius Júnior, ele faz a pressão aqui no Thiago e vai fazer a pressão logo na sequência aqui no Maignan, a bola não vai queimar no pé do Thiago, ele vai fazer a boa leitura da jogada e vai girar pra cima do Vinícius Júnior. E o segundo ponto importante, a princípio o Modric tá aqui recuando no Fofana, mantendo essa marcação. Mas dá uma olhada no que vai acontecer então, ó. Primeiro o Thiago resiste à pressão ali do Vinícius Júnior, agora o Modric olha por cima do ombro e ele vê aqui o Pulisic recuando aqui no espaço vazio. Isso já vai gerar o quê? Dúvida no Modric, então ele não vai tirar o espaço do Fofana, ele vai ficar mais ali de olho nessa linha de passe aqui com o Pulisic, o que vai dar espaço pro Fofana recuar, dominar a bola, receber e desafogar a saída de bola do Milan. Olha o espaço que tem o Fofana agora. De novo o Real Madrid apresentando esse desencaixe de marcação ali no coração do campo. Então nesse primeiro lance já ficou claro isso, esse desencaixe de marcação ali pelo corredor central. O time do Milan, como a gente vai ver aqui em vários lances, fazia essa aproximação com 4 jogadores, eles ficavam girando bastante. O Morata não ficava apenas espetado aqui entre os zagueiros, mas o comportamento, a dinâmica, qual é a jogada tentada também ficou claro já logo nesse primeiro lance, que é o quê? Theo Hernandes e Rafael
Leão, uma jogada meio óbvia, inclusive. Os dois principais jogadores do time atacando a principal vulnerabilidade do Real Madrid nesse momento, atacando ali pra cima do Lucas Vázquez. Até por isso acredito eu que o Valverde entrou mais aberto lá pela direita nessa partida também, que é justamente pra tentar fortalecer aqui. Olha lá o que o Fofana vai tentar fazer. Levanta a cabeça e já tenta acionar o Rafael Leão. O Milan tentou bastante essa jogada, não só no primeiro tempo, como também no segundo. Mas como eu falei, o time do Milan, a bola não queimava no pé dos jogadores, então o time não tava sempre pronto pra já rifar essa bola, tentar uma bola mais longa, tava sempre pronto pra explorar essa vulnerabilidade pelo lado direito da defesa do Real Madrid. Mas o time também tinha dinâmicas com a bola no chão, então não era simplesmente só colocar o Rafael Leão pra correr ali nas costas do Lucas Vázquez, como por exemplo aqui nesse lance, olha lá. O Rafael Leão, ele vai recuar aqui se apresentando pro jogo e vai sair aquela tabela clássica, uma das principais jogadas do Milan, não é de agora, já era com o Pioli também. Essa tabela de ultrapassagem, o Theo Hernandes acelerando como se não houvesse amanhã. Olha lá, o Theo Hernandes dá um tapa ali pro Rafael Leão, ele vai prender, segura a pressão, o Valverde pressiona ele ali e o Theo Hernandes já vai acelerar nas costas do Lucas Vázquez, e essa é uma vulnerabilidade que vem se consolidando aí com essa formação do Real Madrid. Momento importante para dizer que o Carvajal faz tanto ou até mais falta do que faz o Toni Kroos ali no corredor central. Jogar dessa maneira que o Real Madrid tá jogando, nesse 4-4-2, que muitas vezes acaba virando um 4-4-0, com o lateral direito sempre muito exposto, acaba sendo um enorme convite para esse tipo de jogada. Outros times já haviam escancarado isso, como foi o caso do próprio Barcelona. Então o Milan não tinha problema nenhum em neutralizar essa pressão do Real Madrid, que já ia ali pro seu bloco médio, não tinha problema nenhum em encontrar esse tipo de liberdade na origem da jogada, com essa movimentação dos 4 jogadores, e tinha um bom plano esse que era justamente fazer isso, ó. Colocar o Rafael Leão ali em vantagem para acelerar, justamente tentando criar vantagem para cima do Lucas Vázquez e também fazendo o Militão sofrer bastante ali na sobra. Essa aqui ele força a jogada e ganha o escanteio. E na cobrança de escanteio acaba saindo o gol do Milan. E é uma jogada que nessa primeira vez já encaixou, o gol já saiu no primeiro escanteio, mas depois o time repetiu a mesma jogada, o que mostra também que o time também tinha um bom plano para as jogadas de bola parada. O objetivo era tirar o Rüdiger da jogada, então o Fofana sempre vinha aqui e ele já fazia isso, ó, ele trombava ali com o Rüdiger, e o objetivo dele nem era tanto ganhar a primeira bola. O Thiago vinha pra cima do Tchouaméni, então ele dava uma empurradinha ali no Tchouaméni e cabeceava nas costas do Tchouaméni na frente do Militão. Olha lá como ele dá uma empurradinha no Tchouaméni e vai cabecear aqui entre o Tchouaméni e o Militão. Esse aqui é o lance que sai o gol. E esse é o segundo escanteio do Milan, olha lá, a mesma coisa, olha lá, o Fofana aqui já se enroscando ali com o Rüdiger, tirando ele da jogada, e o Thiago vindo aqui cabecear por cima do Tchouaméni na frente do Militão. Só que dessa vez aqui o Militão faz um malabarismo ali e consegue neutralizar o que seria aí o segundo gol do Milan, numa jogada muito parecida com a do primeiro gol. Outro ponto importante do plano de jogo do Milan é que o time não fazia aquela pressão intensa até a última faixa do campo. Geralmente o time fazia no máximo aquela meia pressão ali, apertando mais a marcação a partir da sua intermediária de ataque, então o time ficava mais aqui em bloco médio. Outro ponto importante, diferente do Barcelona, o time não tentou fazer aquelas armadilhas de impedimento, tentava controlar a profundidade, lendo a jogada e ganhando na corrida dos jogadores do Real Madrid, o que não foi uma coisa muito interessante, principalmente ali no começo do primeiro tempo. O primeiro lance de perigo do Real Madrid, inclusive, nasce justamente de uma jogada assim. O time consegue encontrar liberdade na origem da jogada, o Tchouaméni consegue escapar da marcação ali e coloca o Mbappé para correr. Sai em ótimas condições, faz uma boa finalização ali, mas o Manhã faz uma excelente defesa também e salva o Milan. Então o time do Milan adotava mais essa estratégia de posicionamento e paciência e acabava dando essa liberdade na origem da jogada pro Real Madrid. E aí uma jogada que o Real Madrid começou a tentar bastante foi buscar as costas da defesa. O Vinícius Júnior traz pra direita, faz o lançamento aqui pro Bellingham. Essa movimentação ele gosta bastante, como a gente já viu em várias outras análises aqui do Real Madrid. Ele acaba tentando cavar o pênalti ali, o juiz não vai na dele. O Valverde aqui com bastante liberdade, a mesma jogada, só que dessa vez saindo lá pra direita, o Bellingham de novo faz a mesma coisa, inclusive tenta de novo cavar o pênalti, e todos esses lances que eu tô mostrando pra você foram na sequência, olha lá, na sequência a mesma jogada, o Vinícius Júnior lançando aqui o Bellingham, dessa vez ele não tenta cavar o pênalti, mas ele escora de cabeça, a bola fica viva ali, e nessa disputa pela sobra, ela sobra pro Mendy, que deixa com o Bellingham, que deixa com o Vinícius Júnior, que dessa vez sofre o pênalti. Vinícius Júnior na bola, e ele bate no meio do gol pra empatar a partida 1 a 1 aos 22 do primeiro tempo. Mas verdade seja dita, como você pode perceber até aqui,
aqui nessa análise, a única vantagem tática que apareceu favorecia o Milan, e isso se repetiu. Quando a vantagem é tática, a tendência é que ela se repita, e o Milan conseguiu se beneficiar disso. Olha só de novo a pressão desencaixando aqui. Modric então vai avançar, ele vai fazer esse arco aqui para pressionar primeiro o Fofana e depois ele vai pressionar aqui o Emerson Royal. Olha o Bellingham aqui, não tá marcando praticamente ninguém, porque a marcação nas costas dele tá encaixada, ele tá ali mais cercando um espaço que não pode ser atacado, digamos assim. Então a bola vai ali, ó, Modric tenta pressionar o Emerson Royal, deixa o Fofana livre, além do Fofana livre ainda tem o Reinders livre, marcação toda desencaixada do Real Madrid, e aí muita liberdade. Isso vai acabar estourando lá na direita para cima do Valverde. Agora ele tem dois, ele tá nessa dúvida entre avançar aqui para pressionar o Reinders ou manter a marcação encaixada nas costas dele com o Theo Hernandes pronto para atacar ali. Ele decide no Reinders e deixa o Theo Hernandes sair em condições de 2 contra 1. Nesse caso então a defesa não tem outro jeito a não ser recuar. Então o Milan, além de neutralizar a pressão, ainda conseguia atacar o bloco avançado do Real Madrid, levando mais perigo do que o Real levava quando tinha posse de bola. Mas obviamente isso acontecia não apenas em bloco alto, né? O Real Madrid tentando fazer a marcação-pressão. À medida que o Real Madrid ia recuando em campo, bloco médio, bloco baixo, essa superioridade numérica no meio também se repetia e ficava mais evidente ainda, inclusive. Então, basicamente o Milan se organizava dessa maneira que você tá vendo na tela, com algumas trocas de posição. O time formava o tempo inteiro esse losango aqui pelo corredor central e mantinha sempre 2 jogadores abertos em cada corredor, geralmente o lateral e o ala. Então aqui pela direita ficava o Emerson Royal. O Emerson Royal, aliás, quando o time estava mais recuado, ele sempre apoiava aqui. Em alguns momentos o Milan fazia essa saída de bola de 3 jogadores, mas à medida que o time ia indo ali pro bloco médio, né, o Real Madrid ia recuando mais em campo, ele avançava e várias vezes ele atacava bastante aqui, principalmente vindo mais por dentro, também passava aqui por fora, mas a gente pode considerar assim que o Emerson Royal atacava como um lateral direito quando o Milan tinha a bola. Tudo isso para fazer o quê? Garantir que o Bellingham não fosse aqui pro corredor central, então tinha sempre essa preocupação. Quando o Bellingham fechava aqui com a marcação um pouco mais encaixada, alguém do Milan abria a bola aqui no Emerson Royal e o Bellingham era obrigado a fechar esse corredor. E lá pela direita, Theo Hernandes e Rafael Leão também atraindo a marcação do Lucas Vazquez e do Valverde, que muitas vezes não conseguia nem fechar esse espaço no primeiro combate. Ele já recuava aqui compondo essa linha, o Real ficava muitas vezes com essa linha de 5 jogadores. Muita liberdade, então o Milan não encontrava problema nenhum para empurrar o Real para trás e para manter a posse de bola. Então mesmo que o Milan esperasse o Real mais ali em bloco médio, o Real Madrid começou a errar demais. Olha lá, o Vinícius Júnior tenta o lançamento, manda direto para a defesa do Milan. Essa aqui é uma inversão bem longa do Rudiger, colocando aqui na direita para o Lucas Vazquez, ele tenta dar de cabeça ali, joga direto para a defesa do Milan. E o Tchouaméni completamente livre, o Vinícius Júnior vai se apresentar aqui para receber o passe. O time do Milan aparentemente fica mais estático ali, vai só andando, mas tá muito bem posicionado, mas tá muito ligado no lance. Quando sai o passe, olha aí, Fofana faz a interceptação e o time do Milan já vai contra-atacar em velocidade. Boa jogada do Milan, ó o Pulisic. Coloca no Leão, que corta os jogadores do Real Madrid, bate girando ali, ela sobra e o Morata não perdoa. 2-1 Milan, o time do Paulo Fonseca aproveitando muito bem o seu bom momento no jogo. Final de primeiro tempo, Milan 2, Real Madrid 1. E aí, obviamente, né, uma comissão técnica como a do Real Madrid, um treinador como o Carlo Ancelotti, vendo seu time sofrer dentro de campo, alguma mudança ele ia fazer no intervalo. Vamos ver o que ele tentou fazer então para neutralizar as vantagens do Milan. Primeiro ele promoveu 2 alterações, ele tirou o Valverde e colocou na direita o Brahim Dias. E pelo meio ele tirou o Tchouaméni e colocou o Camavinga. E em termos de posicionamento ele não mudou absolutamente nada, o time mantinha esse mesmo posicionamento que já havia apresentado no primeiro tempo. E eu te pergunto, qual é a mudança então que isso vai gerar dentro de campo, na prática, nos principais cenários de vantagem que o Milan já tinha apresentado no primeiro tempo? Essa aqui é uma saída de bola do Milan, os atacantes vão pressionar os zagueiros, comportamento padrão, e mais uma vez o Fofana vai recuar completamente livre, olha lá. Pressão na bola, mas com linhas de passe disponíveis nas costas, tranquilamente mata a pressão. E agora a marcação tá toda desencaixada. De novo o Milan formando aquele losango ali no meio, uma verdadeira roda de bobo aqui pra cima dos volantes. Dessa vez qual é o comportamento? O Bellingham bem fechado, e quando o Bellingham fecha, quem sobra livre é Emerson Royal, que já tá destacado aqui na imagem, esse determinante lá na frente, porque é ele que vai conseguir fazer o cruzamento, ele que vai dar opção para dar prosseguimento na jogada então. Então o Milan consegue bater a pressão do Real Madrid, consegue avançar em campo explorando essa marcação desencaixada. O Emerson Royal vai se mandando completamente livre lá pela direita, 2 contra 1 para cima do Rudiger, e ele vai fazer um belo cruzamento. Olha que jogada do Milan, olha a cabeçada do Rafael Leão e o Lunin salva o Real Madrid do que seria o 3-1 aos 51 do primeiro tempo. Mas na sequência desse mesmo lance, olha só que coisa
interessante. Uma outra vulnerabilidade que foi bem intuitiva ainda quando a gente viu ali a substituição, Brahim Dias no lugar do Valverde, uma outra vulnerabilidade que poderia aparecer no Real Madrid é justamente essa que você tá vendo aí, porque o Theo Hernandes adora esse tipo de tabela de ultrapassagem e no segundo tempo ele começou a fazer uma atrás da outra, justamente escapando da marcação do Brahim Dias, que não tem tantas características defensivas assim. Olha lá, o Theo Hernandes sai na cara do Lunin, mas o Militão consegue chegar ali e travar a finalização. Saída de bola pro Milan, e aí o que você acha que vai acontecer nessa saída de bola do Milan? Thiago completamente livre, olha lá o Reinders escapando completamente livre, marcação toda desencaixada e agora uma outra vantagem que tava lá desde o primeiro tempo. Rafael Leão pra cima do Lucas Vazquez, passou como se não tivesse ninguém ali, tapa no meio pro Reinders que domina e mata o jogo, 3-1 Milan aos 72. Mas é aquela coisa, né? Vantagens táticas são crônicas, elas tendem a se repetir. A mesma situação, olha lá quando a câmera abre, mesmo posicionamento base ali do Milan. E agora o erro que o Bellingham tinha cometido lá, o Brahim acabou cometendo aqui. Não é nenhum erro, né? Porque os jogadores acabam sempre nessa dúvida. O Ancelotti mudou praticamente a linha do meio inteira, ele trocou peça por peça, né? Ele colocou o Brahim na direita, Camavinga, o Ceballos estava jogando aqui pelo meio, o Rodrigo entrou lá na esquerda, mas acabou que não mudou o cenário, o time continuou sofrendo porque não era um problema de peças que não estavam bem, era um problema de esquema tático mesmo, o desenho defensivo não conseguia encaixar a marcação. De novo aqui situação de 2 contra 1 para cima do Lucas Vazquez. De qualquer maneira, outra saída de bola do Milan, outro desencaixe de marcação e outra jogada com muito potencial. E de novo ali o Theo Hernandes acelerando, já vai olhando ali para dentro da área, ó, tapa de primeira de canhota, coloca o Loftus-Cheek, se não me engano, na cara do Lunin, ele finaliza e o Lunin salva o Real Madrid. Então, como você pode perceber, 3-1 acabou ficando muito barato, mas foi dessa maneira então que o Milan simplesmente atropelou o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. Para você que quer dominar a tática, dominar a estratégia de futebol, desenvolver a sua leitura de jogo, conseguir perceber ali com facilidade os espaços de qualquer sistema de marcação, como por exemplo o buraco que o Real Madrid apresentava aqui no seu meio de campo, o que causa isso, como reverter essa situação, principalmente quais são as melhores jogadas para explorar cada tipo de espaço, a gente preparou um portal completo com o nosso melhor material para você estudar tática. Futebolcursos.com, lá você vai encontrar o nosso melhor material em vídeo, muito mais aprofundado que os vídeos aqui do YouTube, com uma didática muito mais elaborada e claro, as nossas ferramentas que vão facilitar muito a sua vida para você fazer suas próprias análises, fazer suas análises ao vivo durante as partidas, suas edições de vídeo. O link para você conhecer tá aqui na descrição e eu espero você lá pra gente estudar futebol de verdade. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, vamos continuar de olho em tudo que tá acontecendo no mundo da bola e qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Vou ficando por aqui então, um grande abraço e até o próximo vídeo.